Mis amigos, yo soy Luancito y el canal Solo Procedente FC, el canal muito procedente. É isso aí, Luanzito fala de Libertadores, começando aqui a fase de grupos da competição. Caso que eu vou falar deste vídeo, né, será a primeira parte, onde eu falei dos jogos aí desta última terça-feira e também da quarta-feira, também da competição. No caso, abrindo a fase de grupos, também tivemos o duelo entre Alianza Lima e Atlético Paranaense, né, onde a equipe do Furacão foi o melhor no jogo ali, criando termos mais oportunidades. Poderia ter saído ali com a vitória, mas conquistando aí o primeiro ponto na competição, né, trazendo aí um ponto da bagagem aí para sua casa. E no outro duelo também que tivemos na terça-feira foi a partida entre The Strongest e River Plate, né, jogo válido pelo grupo D, né, grupo do Fluminense, onde a equipe boliviana acabou levando a melhor, vencendo por 3-1, né, até no início ali o River teve algumas chances ali, principalmente nas bolas paradas, mas depois ali dos 20, 25 minutos em diante ali, a equipe boliviana acabou tendo uma atuação aí convincente e assim conquistando a sua vitória na competição. No caso, aos 25 minutos de pênalti, né, o Triveiro abriu o placar. Depois, aos 35 minutos, o Triveiro novamente fez o segundo gol. No início da segunda etapa ali, o Gonzalo Castillo fez o terceiro gol do The Strongest. E de pênalti ali, o Lucas Beltrán diminuiu para o River, terminando assim The Strongest 3, River Plate 1. Nos demais jogos também tivemos a partida entre Argentinos Júnior e Independiente del Valle, né? Jogo realizado no estádio Diego Armando Maradona. Jogo do Vale pelo grupo E, né? Grupo que também tem o Corinthians e o Liverpool. O jogo ali bastante movimentado, né? As duas equipes aí criando boas chances. Ali poderia ser o jogo com mais gols, né? Mas acabou aí, quem levar esse ano foi a equipe do Argentinos Júnior. Na jogada do gol, uma bela jogada com vários trocas de passes ali. Com a finalização, o goleiro do Del Valle defendeu e o rebote, o Javier Cabreira fez o gol ali do Argentino Júnior. E ainda a equipe, a gente já teve um pênalti ao seu favor, mas o goleiro equatoriano acabou fazendo a defesa e assim garantindo um empate. Quer dizer, garantindo ali, né, a defesa, mas aí quem garantiu a vitória obviamente foi a equipe do Argentino Júnior aí, conquistando seus 3 primeiros pontos na fase de grupos da competição. Além dessa partida também tivemos o duelo entre Independiente Medellín e Internacional, onde a equipe do Colorado acabou empatando fora de casa por 1-1, né? A equipe durante a partida criou as melhores chances, né? Poderia ter saído com a vitória, mas quem saiu na frente foi a equipe do Independiente de Medellín, com o Victor Moreno no início da segunda etapa, e nos instantes finais ali, uma jogada onde o Lucas Ramos ali do Inter, ele ganhou a bola pelo lado esquerdo, conseguiu lançar na área, e na sobra o Alan Patrick fez o gol de empate, terminando assim Independiente de Medellín 1, Internacional também 1, a equipe do Colorado conquistando seu primeiro ponto na competição. No outro jogo também do mesmo grupo, também tivemos o duelo entre Metropolitanos da Venezuela contra o Nacional do Uruguai, onde a equipe uruguaia acabou levando a melhor, vencendo por 2-1, com gols ali do Emanuel Gigliotti aos 23 minutos, um chute de fora da área, contou ali com o desvio, que acabou matando ali o goleiro da equipe venezuelana. Ainda no início da segunda etapa ali, o Ortiz empatou o jogo para a equipe do Metropolitanos, mas nos instantes finais, o Francisco Guinella fez o gol da vitória nacional, terminando assim Metropolitanos 1, Nacional 2. E além desse duelo também tivemos a partida já válido nos jogos da quarta-feira, no caso, abrindo os jogos da quarta-feira, tivemos no Equador o duelo entre Aucas e Flamengo, né? No caso, a equipe equatoriana fazendo a sua estreia na competição e conquistando aí a vitória, aí, conquistando seus 3 primeiros pontos na Libertadores. De início ali, o Flamengo criou boas oportunidades, né? Conseguiu sair na frente ali, uma bela jogada ali do Matheus França, no gol ali saindo aos 39 minutos, e depois, né, no caso, a equipe do Aucas acabou voltando melhor para a segunda etapa, aí com gols ali do Eric Castillo, do Roberto Ordóñez, a equipe do Aucas acabou levando a melhor, vencendo por 2-1, escrevendo aí o início da sua história na Libertadores, a equipe que é o atual campeão equatoriano, mas na atual temporada não vem tendo aí um bom desempenho. E o Flamengo, né, apesar de ser um time misto ali, mas agora vai estar focado aí para o jogo da volta da final do Carioca e obviamente também já na próxima rodada aí buscar os 3 pontos também.
Em outra partida do grupo, né, no caso pelo mesmo grupo, tivemos o duelo entre Nublense do Chile contra o Racing da Argentina. E quem levou melhor foi a equipe do Racing aí, que no caso com um golaço aí de Matias Rojas ali, né, no caso praticamente antes da linha do meio de campo, bateu ali sem chances para o goleiro da equipe chilena, né, abriu o placar aos 16 minutos. E no início da segunda etapa aí, o Paulo Guerreiro, ele mesmo aí, ex-Corinthians, ex-Flamengo, fez o segundo gol do Racing, terminando assim, Ñublense do Chile 0 e o Racing 2. Também tivemos no Paraguai o duelo entre Cerro Porteño e Barcelona de Guayaquil, né? No caso, quem saiu na frente foi a equipe paraguaia, né? No caso, a equipe que pressionou ali bastante, teve mais posse da bola durante o jogo, né? Boa parte do jogo. Saiu na frente ali na cobrança de pênalti de Cláudio Aquino. E depois, na segunda etapa, o Barcelona melhorou um pouco, conseguiu chegar mais vezes ao ataque, conseguiu o empate ali aos 25 minutos com o Christian Ortiz. E poucos anos depois ali o Turin fez o gol da vitória da equipe paraguaia, terminando assim, né? Cerro Porteño 2, Barcelona 1, né? Jogo realizado pelo Grupo C, né? Grupo do Palmeiras. E falando do Palmeiras, né? Jogo realizado no estádio Hernando Siles, na Bolívia. Na cidade de La Paz, tivemos o duelo entre Bolívar e Palmeiras, né? O Palmeiras praticamente foi com um time reserva ali contra a equipe boliviana. Também tivemos durante o jogo ali, principalmente na segunda etapa, tivemos as estreias aí, no caso do Arthur, né? Que estava no Red Bull Bragantino, e do Richard Rios aí, ex-Guarani. No caso, o Palmeiras saiu na frente com o Flaco Lopes, né? Aos 13 minutos, né? Uma jogada individual que conseguiu ali, num belo arremate, abrir o placar. Ainda na primeira etapa, aos 20 minutos, o Pablo Hervías empatou o jogo para a equipe boliviana. E ainda no final da primeira etapa, né, o Palmeiras teve um jogador expulso ali, que foi o volante Jailson, né, já tinha o cartão amarelo, acabou cometendo a infração, tomou o segundo amarelo e assim acabou sendo expulso. Aí no final da primeira etapa ali, o Diego Bejarano fez o segundo gol da equipe boliviana. E nos instantes finais ali, o Javier Uzeda fechando o placar, terminando assim, Bolívar 3, Palmeiras 1, né, no caso aí na jogada do terceiro gol, aí houve o erro da saída de bola que acabaria ocasionando o terceiro gol, terminando assim, Bolívar 3, Palmeiras 1. Outra equipe estreante na competição aí também, né? Tivemos aí a equipe do Patronato da Argentina, que recebeu em casa o Atlético Nacional de Medellín. E no caso, quem acabou levando a melhor foi a equipe colombiana. No caso, quem saiu na frente foi a equipe do Patronato, ali com o gol ali do Mateo Levato, aos 2 minutos da primeira etapa. Mas no segundo tempo, ali, com 2 gols de Dorian Pabon, o Atlético Nacional conseguiu a sua primeira vitória na competição, aí, vitória importantíssima fora de casa, nesse início de Libertadores. E fechando aqui, né, tivemos mais 2 jogos que concluíram as partidas dessa última quarta-feira, lá no Peru, né, nesse caso, no Estádio Nacional. Tivemos o duelo entre Sport Cristal e Fluminense, no caso aí o Sport Cristal comandado pelo técnico Thiago Nunes, contra o Fluminense de Fernando Diniz, onde a equipe do Fluminense foi dominante a partida toda, finalizou ali foram 25 chutes com 10 em direção ao gol, com apenas 6 da equipe peruana, né? No caso o único que foi em direção foi o gol ali do João Grimaldo aos 18 minutos. Ainda na primeira etapa o Fluminense conseguiu o empate ali com o Germancano, sempre ele, né? E na segunda etapa teve com mais um gol de Germancano e também com um gol de Vitor Mendes. O Fluminense fechou o placar, terminando assim, né? Sport Cristal 1, Fluminense 3, né? Caso o Fluminense teve um amplo domínio do jogo, poderia ter feito mais gols ali, mas conseguindo aí uma vitória importantíssima fora de casa, né? Começando com o pé direito na fase de grupos. E fechando os jogos da quarta-feira, tivemos aí o duelo entre Deportivo Pereira e Colo-Colo, né? No caso aí o Deportivo Pereira, mais um estreante aí na competição. No caso, quem saiu na frente foi a equipe chilena do Colo-Colo, com o Leonardo Gil na cobrança de pênalti, aos 24 minutos. O jogo foi apitado aí pelo brasileiro Rafael Claus. E na segunda etapa, o Deportivo Pereira voltou melhor, criando mais chances ali, pressionando o Colo-Colo. Conseguiu chegar ao empate aí com o gol do Ângelo Rodrigues, terminando assim, Deportivo Pereira 1, Colo-Colo também 1. E para fechar essa parte 1 aqui do vídeo, é só mencionar aqui brevemente os jogos que complementam aqui a primeira rodada, né? No caso, teremos às 19 horas teremos Liverpool do Uruguai contra Corinthians, Atlético Mineiro versus Libertad,
Monagas da Venezuela contra Boca Juniors e Melgar contra o Olimpia, assim, são jogos que irão concluir a primeira rodada da competição. E obviamente, né, vou encerrar aqui essa primeira parte do vídeo falando dessas partidas até então. E na segunda parte a gente fala dos jogos aí que fecham essa primeira rodada. E obviamente você acompanha tudo aqui no canal só no Procedência FC, porque aqui a Libertadores tem muita procedência e vamos juntos em busca da glória eterna. Valeu!